Apareceu, meus irmãos. Vou ler mais uma vez, porque eu já li esse texto várias outras vezes. Um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 22. A história começa do versículo 1 a seguir, é muito longo, mas para ser sucinto, nem tanto sucinto, porque vocês precisam compreenderem o texto. Segundo 1 Reis, capítulo 22, que fala da aliança de Acabe com Josafá. Começa no versículo 1, mas eu vou ler é, alguns versículos, e que parte a partir do versículo 12, que diz assim: E todos os profetas profetizaram assim dizendo: Sobe a Romate de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: Veis o que as palavras dos profetas, a uma voz profetiza coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como uma palavra de um deles, e fale bem. Porém, Micaías disse: Viva o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, lhe disse: Vindo ele, vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramate de Gileade a pelejar ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurei que me não fales senão a verdade? Em nome do Senhor. Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Esses não têm esses não têm, Senhor. Torna-se para cada um para a sua casa. E então o rei de Israel lhe disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetiza de mim bem, senão mal? E então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. E vi o Senhor assentado sobre um alto trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe, que suba e caia em Ramote, rei de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e lhe disse: Eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? Ele disse: Eu sairei e serei uma mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz: Tu induzirás e ainda prevaricarás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor põe um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Queimadas, feriu a Micaías nos queixos e disse-lhe: Porque não por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Aí, para encurtar a história, o penúltimo versículo diz assim: E Acabe da ordem, dizendo assim: Assim direi, assim metei isso quem? Micaías, este homem, na casa do cárcere, e sustentai com pão da angústia. Olha o alimento, olha o castigo. Com pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. Ele disse que o pão era da angústia e a água da amargura. Isso era para deixar ele morrendo de fome lá dentro. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado comigo. Irmãos, eu quero tirar algumas lições. Esse texto
eles nos dá muitos subsídios. E a gente precisa tentar entender melhor algumas coisas. O que é que a gente entende? Primeiro passo, cuidado com as suas alianças. Cuidado com suas amizades. Cuidado com elas. Há um adágio popular que é verdadeiro. Ele diz assim: me diz com quem anda, que direi quem és. Eu já falei outras vezes que o ser humano ele é eternamente tribal. Ele evolui em algumas áreas, mas normalmente tem uma coisa que é genético. Ele é tribal. Se você pegar 50 pessoas que você acha que são todos seus amigos ou que são seus amigos e levar para um evento, daqui a meia hora depois você vai ver que essas 50 pessoas vão estar divididos em subgrupos por afinidade. Eles vão achar alguém muito parecido com ele e vão se separar esse grupo em outros grupos. E essa separação se dá por afinidade. Então, diz-me com quem anda, que direi sem ela. Então, as pessoas com quem você anda, do seu ciclo de amizade, fala muito de você. Não precisa a gente perguntar quem a pessoa é. E aqui houve um erro grave. Um grande homem de Deus, que andou justamente na presença de Deus, o profeta, o rei Josafá, se aparentou com o rei profano dominado por uma prostituta. Então o rei Josafá se aparentou, deu a sua filha para o filho de Acabe. Isto é, se aparentou com Acabe. Portanto, estava sujeito pela lei de Israel a ajudá-lo em certas situações. E aqui, quando o rei Acabe quer ir à batalha, aqui é bom lembrar que esse profeta, aquele Micaías, aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Eu não sei em nenhum outro lugar que ele aparece, a não ser nessa história aqui. E ele é contemporâneo do profeta Eliseus, porque Elias já era morto. E nessa história, ele consultou, Josafá ouviu todos os profetas de Baal, o profeta de Deus, ouviu todos os profetas de Baal, orientando que a batalha estava ganha, que Josafá e Acabe deveriam ir à guerra. Mas Josafá perguntou: não tem nenhum profeta de Deus aqui? E ele disse: tem um, mas só fala mal de mim. Josafá disse: não diga assim, ó rei, meu senhor, manda buscar ele. E ele veio. E quando ele chegou, primeiro os mensageiros já foram logo orientando ao profeta Micaías, dizendo: olha, todos os profetas falam ao meio do rei. E diz que o rei pode ir à batalha. Você deve fazer o que os outros profetas. E ele diz: vive o Senhor que eu falarei o que o Senhor me mandar. Mas quando ele chegou perante Acabe, a dureza do coração de Acabe era tão grande, que ele ironizou, começou a ironizar, e o próprio Acabe percebeu que ele estava ironizando. E ele disse que podia ir, aquele negócio todo, mas Acabe disse: quantas vezes já te conjurei que só fala a verdade? Aí agora a verdade incomodou. Ele disse: eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e o Senhor disse: esses não têm pastor, e volta cada um para a sua casa. Aí ele estava vendo muitas coisas. O profeta naquela hora, Micaías estava falando com Acabe e olhando os céus. Os céus estavam descortinados. Ele estava transmitindo para Acabe o que ele estava lendo na tela do Espírito Santo. Havia uma tela espiritual diante do profeta Micaías, e ele disse: eu vi uma reunião no céu. E viu o Senhor dizendo: como farei para induzir agora Acabe? O que é que vocês dão? Orientação. Todos a reunião.
Um anjo dizia uma coisa, dizia de uma maneira, outro de outra. Ele disse, levantou um espírito, isso se mostrando que era o próprio Satanás, e disse, eu irei. E Deus perguntou, você vai fazer o quê? Ele disse, eu irei e serei uma mentira na boca dos seus profetas. E Deus disse, vai, não só seja uma mentira, seja a mentira e também faça ele prevaricar. E quando Acabe ouviu isso, se dignou. Acabe se dignou e mandou prender imediatamente o profeta do Senhor. Além de mandar prender, ele não só mandou prender, ele disse que sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura. Este era o alimento do profeta de Deus, pão da angústia e a água da amargura. Mas ele disse uma coisa interessante, até que eu venha em paz. E o profeta de Deus disse para Acabe, se tu voltares em paz, Deus não falou comigo. E naquela batalha Acabe morreu. Aí, irmão, o que é que nós tiramos da lição de hoje? Como está faltando muitos Micaías. O que tem muito é profeta de Baal profetizando para o púlpito. Púlpitos que já perderam a direção de Deus há muito tempo. Púlpito que anda apenas usufruindo da lã e da gordura das ovelhas. Mas não cura as feridas. Não sara as ovelhas que estão doentes. Não as visitas essas ovelhas. Mas exige da ovelha mais e mais. Mas os profetas de Baal estão lá todos os dias para dizer, continue assim, que Jesus é contigo. Poucos são os Micaías. Mas por que são poucos Micaías? Porque os Micaías são perseguidos. Ele disse que era o pão da angústia e a água da amargura. O pão dos Micaías não é farto. O pão dos Micaías às vezes está no sofrimento. Mas vale a pena, irmão, pregar a palavra de Deus. Vale a pena falar tão somente aquilo que o Senhor te manda falar. Diante de tantos os profetas falando bem, aparece um dizendo, Deus não se agradou de nada disso. E eu vi que Israel vai ficar sem pastor, isso é, você será morto. Não desça para essa batalha. Não vá para esse caminho. Ainda há tempo. Mas são poucos Micaías. Tem muitos profetas de Baal enganando as igrejas do Senhor. Então, igreja do Senhor que alimenta o homem é a palavra de Deus. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Seja tão somente um Micaías que o povo, quando Deus chamou o profeta Isaías, ele chamou dizendo, pregue tão somente aquilo que eu te mandar. Que eles ouçam o que deixem de ouvir. Então, profeta de Deus, estais sendo Micaías, pregando o que o Senhor quer e recebendo as consequências, a perseguição, ou queres ser aplaudido pelos profetas de Baal? Então, a escolha entre ser um Micaías e um profeta de Baal é sua.